e uma oportunidade para a criatura humana se redimir dos seus erros e de toda a maldade. Jesus veio nos trazer o reino dos céus, reino de justiça, de verdade, de amor, de paz e união entre os homens. Ele nos trouxe a mais perfeita doutrina que transforma todos os que a puserem em prática no seu viver. Aos poucos, este reino de justiça foi tomando conta da humanidade e a doutrina do Divino Mestre foi modificando as leis das nações. E então se passou a dar mais valor ao ser humano, à mulher, à família e à liberdade da pessoa escolher o melhor para si e para o seu lar, e não mais serem escravos e subjugados pelos mais poderosos como era no passado, antes de Jesus vir a esta terra, nos trazer a lei do amor e da justiça. Aconselhamos a todos os membros da Igreja Apostólica que deem valor ao Natal de Jesus e à sua vinda a esta terra. Saibam dar valor à doutrina que Ele nos deu e que em nossos dias foi revelada por esta Igreja, através da Santa Avó Rosa, o glorioso Espírito Consolador e do Santo Irmão Aldo, de uma maneira completa e perfeita, que não deixa dúvidas. Saibam dar valor a este tempo de salvação, a era do Consolador, do Santo Pastor e de sua Santa Igreja. Entendam que dar valor é viver esta doutrina, é praticar o bem, amar o seu semelhante, ao seu irmão, é procurar ter paz com todos, é ter bons sentimentos, ser humilde e justo em todo o seu viver e ser fiel à disciplina apostólica. Abram seus corações e deixem a luz da estrela de Belém que ilumine sua alma, sua vida, seus pensamentos e todo o seu ser. Deixem que Jesus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo e a mensagem desta Igreja Apostólica dominem sua vida e seus passos, para que sejam muito felizes e abençoados nesta terra e para toda a eternidade. Irmãos, que palavras lindas, mensagem preciosíssima. Estamos, irmãos, realmente bem próximos da comemoração propriamente dita do Natal de nosso Senhor Jesus, o nosso querido irmão e Salvador. Eu acredito que cada um de nós devemos meditar, refletir nesta data, neste acontecimento, com uma profundidade muito grande. Porque infelizmente, irmãos, às vezes, muitas pessoas não dão valor ao nascimento de Jesus. Às vezes enfeitam as suas casas, enfeitam as praças, os bosques, as cidades, mas o seu coração está longe de Jesus. A sua vida, os seus passos, os seus atos, as suas atitudes, o seu proceder não condizem com o que muitas vezes falam. Por isso, irmãos, que Natal, nós sabemos, um dos acontecimentos mais importantes que já se deu na história da humanidade. Tanto que a história da humanidade se divide antes de Cristo e depois de Cristo, mostrando um marco no nascimento de nosso Senhor e Salvador. O quanto foi importante a vinda do Senhor. Mas o que nós precisamos entender de fato, irmãos, e nos aprofundar no significado da vinda de Cristo. Porque saber que Jesus veio, que realizou uma obra vicária, uma obra importante, uma obra que verdadeiramente traz resultados maravilhosos, nós sabemos. Mas o que nós, irmãos, precisamos entender de fato, que Jesus, o nosso Senhor e Salvador, veio nos ensinar a ser como Ele é. Não fazia sentido, ou não faria sentido, Jesus ter vindo
e ter nos ensinado a ser diferente dele. Muito pelo contrário. Certa vez ele disse assim: aquele que quiser vir comigo, que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando nós entendemos o real significado do nascimento de Jesus Cristo, eu acredito que nós passamos a valorizar mais esse grande mestre, que por vezes nós não falamos, mas às vezes demonstramos que nós pouco se importamos para o que ele fala, para o que ele falou, para o que ele fala e para o que ele quer de nós. Às vezes, as nossas atitudes, os nossos procederes mostram que nós não ligamos tanto para Jesus, que nós não se importamos tanto com a sua doutrina, que nós não se importamos tanto com a sua disciplina, que nós achamos muito antigo aquilo que ele ensina, e que isso nos faz desprezar Jesus, embora muitas vezes nós achamos que não. Por isso o Natal nos leva, além de meditar na salvação que ele veio nos trazer, nos leva a meditar na nossa vida. É isso, irmãos. Jesus veio nos ensinar a pensar na nossa vida, a refletir na nossa vida. Jesus veio nos trazer a luz para clarear o nosso coração, o nosso espírito, e nós conseguirmos enxergar as misérias, as coisas ruins que está dentro de nós e que nós precisamos lutar todos os dias para que essas coisas ruins saia de dentro de nós e as coisas boas tomem este lugar. Quando nós falamos em nascimento de Jesus, nós falamos em paz, nós falamos em amor, nós falamos em esperança, nós falamos em salvação, nós falamos em união, nós falamos em santidade, nós falamos de amor ao próximo, nós falamos de amor a Deus, porque Ele veio nos ensinar tudo isso. Agora, quando nós comemoramos o Natal de Jesus, não vivendo o que Ele veio nos ensinar, nós podemos até comemorar um Natal, mas o aniversariante não pode estar presente. Porque às vezes, as pessoas até se reúnem para comemorar o nascimento de Jesus, mas só que lá existem muitas coisas que não têm nada a ver com Jesus. Músicas profanas, bebidas alcoólicas, drogas, tanta promiscuidade e assim por diante. Uma boa parte da humanidade dizem crer em Cristo, o Senhor Salvador, mas por outro lado, através dos seus atos mostram o contrário. Mas e nós? Nós que dizemos, que denominamos seguidores de Cristo, e nós que falamos que somos verdadeiramente dirigidos por Cristo, como que está a nossa condição espiritual? Será que nós temos capacidade, coragem de comemorar o Natal de Jesus com raiva no coração? Será que nós temos coragem de, ao mesmo tempo que a gente fala que é religioso, que ao mesmo tempo que a gente fala que crê em Jesus, comemorar o seu Natal com raiva, com rancor, com desunião, com imoralidade, com brigas, confusão, contendas, ou até mesmo julgar a vida das pessoas, condenar os outros? Será que nós temos, irmãos, esta coragem? Às vezes nós ficamos até contrariados, de certa forma, em olhar a humanidade vivendo uma controvérsia tão grande, no sentido de achar que está com Cristo, só de achar. Mas por outro lado, às vezes a gente esquece de olhar para nós, principalmente para nós, que denominamos cristãos. Cristãos significa sermos seguidores do cristianismo, seguidores de Cristo, ou seja, dar os mesmos passos, seguir os passos de Jesus, fazer o que Ele fez, perdoar, amar, ajudar as pessoas, orar pelo nosso inimigo e assim por diante. Quando nós paramos a nossa vida, olhamos para as nossas atitudes em si, para o nosso procedimento, nós vamos encontrar muitas coisas
que nos fazem andar distantes de Cristo, muito distantes. E é bom, irmãos, de vez em quando, diariamente, se for preciso, nós termos um tempo para nós, no sentido de pensarmos no que nós estamos fazendo. Porque às vezes é verdade, irmãos, passa ano, vem um outro ano, e anos se passaram, chega no Natal, nós fazemos uma festa linda, um ano novo, fazemos muitos planos, idealizamos muitas coisas para serem realizadas, e de repente nós nem pensamos na nossa vida espiritual. De repente fazemos tantos planos para a vida material, o ano que vem eu vou estudar, o ano que vem eu pretendo ter este emprego, o ano que vem eu tenho esta meta, mas e a nossa vida espiritual? O tempo está passando, irmãos. Os anos se foram. E o que a gente fez? É tempo de pararmos e pensarmos. Porque é interessante, irmãos, a gente pensar assim, poxa vida, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, há 1 mês atrás, há 1 semana, há 1 dia, a minha vida era desse jeito. Hoje eu sou alguém diferente, eu sou melhor. Por outro lado, é triste eu poder olhar assim, há 3 anos ou até mais, anos que já se passaram, e eu pensar assim, poxa vida, antes eu era mais dedicado do que eu sou hoje, eu era mais esforçado. O que aconteceu? De repente, eu parei no meio do caminho. De repente, eu estive em todas as reuniões, em todos os ensaios, em todas as apresentações, mas de repente eu me esqueci de cuidar da minha vida, de cuidar do meu espírito, de olhar a direção que eu estou traçando para a minha alma. Às vezes eu venho na igreja, mas eu vou para casa do mesmo jeito. Quantas vezes eu vim na igreja e ao sair da igreja eu saí do mesmo jeito? Continuei fazendo as mesmas coisas que eu fazia errado. Quantas vezes o pastor falou, o irmão Aldo falou, a Santa Avó Rosa falou, que eu preciso ser obediente, e a palavra entrou no ouvido, saiu no outro, eu não dei crédito àquilo, não melhorei, a minha vida continuou do mesmo jeito. Às vezes, irmãos, os anos se passam e nós sequer pensamos o que nós estamos fazendo de fato, para onde que nós estamos indo de fato, porque para chegar nos céus, nós precisamos seguir os passos de Jesus, senão não tem possibilidade, não tem como. Então vamos pensar, o Natal nos leva a essa reflexão, nos leva a essa meditação. Como que eu estou sendo com os meus irmãos na igreja? Será que eu estou sendo alguém orgulhoso? Não cumprimento as pessoas? Será que eu me acho a melhor pessoa, eu sou superior a todos? Será que eu estou vivendo pensando só em mim mesmo e os outros que se virem para lá? Se nós estivermos inseridos, irmãos, nessa condição, nós precisamos melhorar, e muito. Precisamos rever a nossa vida de uma forma completa. É isso que nós precisamos fazer. Cada um olhar a sua vida, olhar os seus atos, as suas atitudes e desejar, irmãos, mudar. É preciso de mudança. Nós precisamos, irmãos, melhorar. Não tem coisa mais satisfatória, gratificante do que a gente poder ver uma pessoa e falar assim, poxa vida, fulano mudou. Fulano não é mais aquela pessoa de antes. Fulano é diferente. Agora, por outro lado, é triste. Às vezes a gente vê a pessoa na igreja há tantos anos, 10 anos, 20 anos, de repente, desde quando nasceu, é da igreja. Mas depois de uma certa idade da sua vida, de jovem, de lá para cá a sua vida continua do mesmo jeito, não mudou nada, muito pelo contrário, de repente até piorou. E a pessoa está na igreja, está vindo, está cantando, está tocando, está regendo, está pregando, está exercendo o ministério, quem sabe está sentado neste banco, ouvindo a palavra, mas não tem a coragem, a capacidade de ouvir a palavra
pegar para si e mudar a sua vida, pedir a Santa Avó Rosa para lhe ajudar. Continua sendo ignorante, continua não tendo paciência, continua não tendo humildade. Precisamos, irmãos, aproveitar os nossos dias na igreja. Por que a gente vem na igreja? É exatamente para ter a bênção e a unção do Espírito Santo, para nós preparar o nosso espírito para um dia morar nos céus. Para um dia morar nos céus. Está aí a mensagem que nos fazem a meditar com muita profundidade nas nossas ações, na nossa vida, de maneira a valorizar o que Jesus veio nos trazer e vivermos, praticarmos.